Olá pessoal, estamos aqui em mais um Entrevista Gourmet com a nossa chefe Larissa Franco e hoje um convidado para lá de especial, Jaime Ribeiro, autor do livro Empatia. Jaime, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Haroldo. Nós temos um desafio hoje, nós vamos ter que conversar. Você vai ter que contar a sua vida, sua história, a história desse livro, mas ela tem uma pegadinha pra gente. E hoje você vai comer a comida que você vai cozinhar. Eu vou comer a comida que eu vou cozinhar, Tipo muito assim, bem. se você não conseguir cozinhar, Você não vai comer. Tudo bem, eu fico feliz porque eu vou cozinhar a comida que eu vou comer e não é outra pessoa que terá que comer o que eu vou cozinhar. Exatamente. Então tá tudo bem. Tem esse ângulo aí, tudo bem. Não, Eu fico mais feliz ou por menos. isso. A gente tem uma equipe aqui por trás que tá todo mundo assim ansioso pela sua comida. Ah, tudo bem, tudo bem. Larissa, qual que é o desafio de hoje? Então, nós temos 3 desafios. A nossa entrada, a gente vai fazer uma salada de folhas com rúcula, alface. E nós vamos fazer uma gota, falando gota porque o nosso formatinho é de gota. Então a gente vai fazer uma gota de queijo de ovelha com figos frescos, figo turco e nozes. Então Nossa. isso aqui a gente vai montar, levar para geladeira, tá? E aí a gente vai servir com milho à base de mostarda e mel, que é esse milhinho aqui. Essa é a nossa entrada. Outro nível, hein? Poxa, hein, Jaime? Rapaz, eu Meu vou te Deus do chamar céu, várias vezes aqui. Gostei da brincadeira. E de prato principal, a gente pegando aí, não é bem mineiro esse prato, mas tem um quesinho mineiro, que é uma canela de porco, que a gente chama de jarré, o nome chique, né? Gourmetizado. É bom que eu aprendo também esse nome gourmet para ficar por dentro, né? Curso de gastronomia, vai ficar por dentro, na entrevista. E a gente vai servir a canela de porco sobre uma polenta mole e um tomate confitado. Então a gente vai fazer o tomate confitado, a gente vai confitar ele com azeite, balsâmico, sal e um pouquinho de açúcar mascavo. A gente vai confitar ele no forno, alho, alecrim, tomilho. E a gente vai jogar esse tomate por cima da canela de porco com a polenta, tá? E de sobremesa a gente vai fazer uma manga com especiarias, que a gente vai colocar a pimenta da Jamaica, grama massala, limão, açúcar, vamos levar no fogo e servir com sorvete de creme. Nossa, meu Deus. É bem hein, simples. Jaime? Maravilha. Que maravilha. Maravilha. Gente, lembrando que todas as receitas de hoje vão receber um nome, os pratos vão receber um nome, Jaime Ribeiro e Haroldo, né? E você pode encontrar essa receita no canal da Larissa Franco, tá bom? Depois você entra lá no canal dela, tem a receita bonitinha dessa entrevista de hoje. Então, enquanto a gente vai fazendo, né, Jaime? Quem é Jaime Ribeiro? Nasceu onde? Filho de quem? Fala um pouquinho pra gente, enquanto a gente... O que tem que fazer, Larissa, enquanto vai falando, o que a gente faz? Então tá. é o seguinte, aqui ó, a gente tem um cream cheese com um queijo de ovelha e um creme de leite fresco. Podem pegar que vocês vão misturar tudo. Misturar? Tá bem. O cream cheese, Em qual vasilha? Cream cheese. Ah, misturar? aqui, a vasilha tá aqui. Tá. Essa vasilha mesmo. Então, ó, o Jaime errou. Esse Não aqui, é o cream cheese? Não. Esse Nossa, aqui é o você vê nosso como queijo de ovelha. É o queijo de ovelha, tá? Porque eu nunca vi um queijo de ovelha na vida, viu, Haroldo? Eu não sabia nem que tinha queijo de ovelha. O cream cheese e o creme de leite fresco. Ah, ótimo, Aí você ótimo. deixa Eu nem sabia, né? Então eu imaginei que... Só misturar os 3. Misturar tudo. Jaime, então eu vou Então, misturando, você vai vai misturando contando. e eu vou falando. Jaime nasceu onde? Eu sou natural de Recife. Olha, Sou filho pernambucano, sou filho de Clélia Moraes e de Jaime Ribeiro da Silva, que tem o mesmo nome que o meu pai. Que isso? Que já... Você tem Júnior, não? Tem o Júnior. Tem o Meu nome é Júnior? Jaime Ribeiro da Silva Júnior. Nossa, que bacana. E aí? tá certinho, né? Tá certinho, tá certinho. Então, Vai com fé. Vamos na fé, velho. Manda aí. Então, me formei em engenharia química, eu sou engenheiro químico, pouca gente sabe disso. Engenheiro químico. Morei nos Estados Unidos 1 ano e meio, porque quando eu estava terminando a faculdade,
de engenharia química, Já se mexeu um pouquinho, né? eu falei, Mas não, eu preciso... Faz a química aí. Eu preciso aprender inglês e preciso aprender rápido. Tinha feito uns processos de trainee, sabe, Haroldo? E aí, naquela época já se falava que o inglês era primordial e eu tinha que executar essa tarefa. E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 2 anos ainda em Recife, depois fui morar no Rio. Morei 15 anos no Rio de Janeiro e agora estou morando em São Paulo há 2 anos. Ó, pode temperar com uma pitadinha de Posso? sal e uma pimentinha do reino. Olha, demais. Quando você foi para o Rio, você já foi para uma proposta profissional da engenharia química ou você já tinha mudado de área? O que aconteceu? Um pouco antes de ir para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com projetos. Isso aqui é gelatina, mas eu tenho que dissolver ela no micro-ondas. Opa. Então eu vou, tá, enquanto tudo bem. você Então eu vou Jair mexer aqui. Vai conclui, contando, você eu vou só dissolver a gelatina. Um pouco antes de ir para os Estados Unidos, eu estava trabalhando com projetos de montagem de fábricas lá em Recife. E aí, no meio do caminho, negociando com fornecedores, trabalhando com as plantas e etc., eu descobri que eu gostava mais de gente do que de fábrica, de equipamento. Que legal. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui que eu preciso resolver. Até porque a gente escolhe a profissão da gente um pouco cedo aqui no Brasil, né? Depois é que a gente vai entendendo que tem coisas que a gente gostaria de fazer também. Na época que eu fui fazer vestibular, eu prestei vestibular para jornalismo e para engenharia química. E depois eu optei por tocar com engenharia química. No meio do curso eu fiz vestibular para direito. Que coisa. Porque eu tinha um amigo juiz que falou, você tem que fazer direito. Tem a cara da... Você tem a cara... Não, mas ele falou que você tinha que fazer direito. Não, as ele coisas falou... assim, direitinho. Não, ele falou para eu fazer o curso de direito mesmo. E eu fiz vestibular. A gelatina, pode não ser. E aí eu fiz vestibular para direito, passei. Só que depois eu falei, eu acho que eu tô sendo meio maluco. Fazer engenharia química, direito e ainda trabalhar. Aí não parecia ser muito... Muito eficaz. ser muito eficaz. Aí eu parei de estudar direito, etc. Bater? Sim, tem que ficar homogêneo. Óbvio, aí, Muito bom. Só engenharia química já tá ajudando. Já melhorou. uma mistura homogênea. Já melhorou a linguagem, né? Mistura homogênea. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa cervejaria. Uma cervejaria aqui em Recife. E aí, logo depois, eu fui transferido para o Rio. Aí eu morei no interior do Rio, fui para Itaperuna. Depois eu morei em Campos. E, por fim, eu fui para a cidade do Rio de Janeiro, onde eu tenho muitos familiares. Meus padrinhos moram lá, os meus primos. Tá bom. Agora, só um parênteses aqui. Tá. Não existe cozinha sem experimentar. Então, assim, o Jaime colocou uma pitadinha de sal. Pimenta e Então, sal. agora a gente tem que ver se o Ah, sal é? tá bom, né? Então tá. Porque Experimentar, que Vamos lá. dificuldade, hein? Ó, eu acho que é assim, né? Só, não é assim, olha, não. Pode Ó, experimentar é? direto na colher, Olha a aqui, gente põe gente. pra lavar Ó, ou na mão, ó. do jeito que você quiser. Falta sal? Não. Não, tá perfeito pra mim. Tá bom? Vocês gostaram? Você acha que estão faltando sal? Tá? Né? Pra mim tá perfeito, hein? Também tá Então, perfeito. ótimo. Então, agora é só começar a montagem. Pode deixar com o dedinho aqui, né? Pode. Deixa. Então foi assim que eu fui pro Rio. Foi pro Rio. Transferido. Fui transferido pela companhia. E então minha vida foi se estruturando no Rio de Janeiro. Passando muito tempo lá, fui me apaixonando também pela cidade. Nunca perdi minha identidade com Recife, né? Porque é difícil o pernambucano perder a identidade. O pernambucano é muito bairrista, né? Forte. Tipo, eu era uma pessoa que morava no Rio que tinha bandeira de Pernambuco em casa, né? A bandeira de Pernambuco. O pernambucano, não existe pernambucano que não tenha uma bandeira de Pernambuco em casa. Pode ser uma xícara, um prato, você pode fazer o teste, entra na casa no pernambucano, você vai encontrar alguma coisa da bandeira de Pernambuco Que lá. legal, olha que bacana É bem isso, né? característico. Lembra um pouco o gaúcho, né? O gaúcho, O Rio Grande do Sul é assim também, né? Muito... É verdade. Mineiro já é mais É, quietinho. o mineiro. Quietinho, né? Pernambucano, você olha, é muito engraçado, quando a gente vê show na TV, essas coisas, se você olha um grande show ou qualquer coisa, uma manifestação, você vai ver uma bandeira de Pernambuco em algum lugar. Depois anota e procura que você vai ver. Ah, bem que já me falou. Já falou, pô. Aqui, ó, gente, agora só um parênteses aqui pra gente montar.
Isso aqui a gente chama de figo turco, é um figo seco. Então eu parti ele ao meio, na longitudinal. E a gente vai pôr ele com a parte de dentro pra cá, ó. Pra poder, quando a gente desenformar, aí ele tá com o figo pra cima. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Assim, vira, né? Isso. Só vira. Aí vocês vão colocar uma camada do creme. No meio a gente vai colocar o figo picado com as nozes e outra camada. Entendeu? Então, Tá. James, quer começar? Não, pode começar, por Tá. favor. E Eu aí, quero... meu amigo, como é que chegou a educação na sua vida? Como é que isso surgiu? Pulando aí Tá um bom, pouco, Aaron. tá bom? Tá, porque a gente ainda vai. Isso aí é uma jornada bem longa, porque... Só isso? Deve pôr? Acho É isso? Tem que colocar mais? Mais um Eu, que aqui, né? Você gosta menos. Isso. Aí agora coloca o figo picado, as nozes. Esse aqui? É. assim Pode mesmo? pôr à vontade. É? tudo que você quiser. Aí eu gosto, né? Tá, e as nozes aqui Depois também. outra camada do creme, a gente vai fechar e levar para gelar. Que aí a gelatina vai firmar ele para a gente conseguir desenformar em cima das folhas de alface. Desenformar é uma linguagem muito sofisticada, hein? Aprendi essa. Mas por isso que a Eu gente vou fazer isso em colocou- casa. a gente Eu vou colocou desenformar o aqui essa... plástico. Esse Oi? é o problema. Esqueci de viu? falar, Haroldo. É. Eu coloquei um plástico filme aqui para ficar mais fácil de desenformar, tá vendo? Então depois a gente vai fechar e na hora de desenformar fica mais fácil. Já pode Entendi. fechar aqui então, Pode, né? o seu pode. O meu Isso ainda aqui, não. Jaime, o grande problema é quando a sua esposa assistir a entrevista Vai e achar falar que você assim, sabe "Amor, fazer tudo. Você podia fazer aquele prato que você fez lá Faz no aquele programa. prato lá, é. Aí você vai passar né? pelo. É verdade, Haroldo. Pô, mas conta Então, aí, na educação. Eu comecei a escrever com 13 anos de idade, fazendo poesia, música, essas coisas. Comecei meio... Tem uma veia artística também. eu... Tem que fechar aqui. A música, nos anos 80, ela tinha uma pegada muito de manifesto, né? Para você poder colocar para fora as coisas que você sentia. Então, eu comecei a fazer essas composições, comecei a escrever. E aí, ao longo da adolescência, eu fiz muita música, muita mesmo, tipo, muita poesia e etc. Só que eu tinha um parceiro na época, um amigo que escrevia comigo, que a gente tinha uma banda virtual, que a gente chamava Bomba H, que era Bomba Harmonia. E a banda não existia, a banda era um sonho, era uma banda sem instrumentos, mas com composições. E aí, aí o Luiz, ele levou as músicas para casa dele, e aí ele morava em Olinda, e teve uma cheia lá em Olinda, aí perdeu minhas 300 composições. Aí eu tive que escrever tudo de novo, porque eu lembrava. Eu tenho algumas salvas hoje, umas 10, 15 ainda guardadas, mas a Bomba H é a bomba de água. Literalmente. Acabou com as minhas A bomba composições. de água. Não devia ser coisa muito boa não, né? Então eu continuei escrevendo. Quando eu cheguei no Rio, eu fiz um curso de técnicas literárias e etc. Sempre gostei muito de literatura e de escrita. Então, o mundo da educação efetivamente só aconteceu depois que eu saí da área da cervejaria e depois eu trabalhei numa empresa de alimentos. Você executivo de Sim, cervejaria? Como engenheiro químico, sim. você coordenava o processo. Não, quando eu vim para a cervejaria, eu já vim para trocar área comercial, já vim para trabalhar com vendas, marketing, essas coisas. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já me aloquei na área de vendas. Eu não voltei mais para a fábrica porque era muito chato para mim estar ali repetindo o processo. Ó, rapazes, eu vou interromper só para apresentar para vocês o jarré. Então, esse aqui é o jarré, que é a canela do porco, né? É importante que, quando for comprar, tem que pedir para quem estiver te vendendo, né, para serrar essa parte aqui, ó, para ele ficar em pé no prato, para ficar um prato entendi. bonito, entendeu? Porque se não serrar, aí ele não fica não dá bonito. essa estabilidade. Entendi. Fica gourmet, né, Lara? Não, tem que ser gourmet. Tem que ser gourmet. E aí, o que a gente fez? A gente tempera com sal, pimenta do reino, uma cebolinha ralada, um alho, um alecrim. Pode ir. Salzinho, pimentinha, os dois. Um pra cada. Peraí, como é que a gente... Como é que Coloquei tempera? aqui só cebola e alho ralado, por enquanto. Entendi. Então a Vocês vão gente jogar vai pôr o sal a gosto. Sal a gosto e pimentinha do reino. Vai lá, Jaime, boa sorte. Rapaz, como é?
Pega o sal, joga por cima, Eu aprendi enrola. uma coisa. Não, você sabe melhor do que eu, então começa, Haroldo. Você já... Eu aprendi com a chefe Larissa Franco que para cada quilo de carne é uma colher rasa de sal. Então aqui como deve ter assim 235 gramas. 236. 236. Por aí, meio. e meio. Vai ser mais ou menos 1/3 de uma colher rasa. Então tá bom. A gente Tá. deve conferir, né? Porque a pessoa Vamos tá, conferir, vamos tá conferir. muito séria. Eu confio na balança virtual do Haroldo. Eu falei 235. 35, 236 e meio, né? Você falou. 469. Daí fica sem. Não dá, não. Mas sabe o que é? Eu acho que você acertou, Haroldo, porque o osso deve Não, pesar espera muito. o chute dele. Ah, quanto tá pesando o meu? Agora, Aí fica fácil. O meu tem 472 gramas. Nossa, 482. Eu errei por 10, né? Mas aí ficou mais fácil, negativo parâmetro. Ficou mais fácil. Então é mais ou menos meia colher ali, né? Pode pôr um pouquinho menos. Eu vou só dar essa dica porque a gente tem um caldo que ele vai. Que é salgado, né? Então, Isso aqui deve ser o suficiente, né? não, pode Só. pôr menos. Menos. Aí. Ó, aqui assim, né? Sim. Então, Haroldo, aí quando eu fui para a cervejaria, fui para a indústria de alimentos e etc., eu já fui para a área comercial, tocar marketing, operações. Então, quando eu saí desse mundo, eu tinha alguns amigos que tinham migrado já para a educação e estavam encantados com a vida no mundo da educação. Estavam lá, assim, realizados, porque a gente tem... para essa parte gerencial. Para a área de educação, executivos da área de educação. Eles foram para a área de educação, eles trabalhavam comigo também. Tá bom, Larissa? Sim? Tá bom. Mas eles trabalhavam comigo na cervejaria e migraram para o mundo da educação. Então, migraram para o mundo da educação, então me convidaram para trabalhar com eles. Todo mundo encantado, todo mundo muito feliz por ter um propósito, porque é um pouco diferente, né? Você trabalha, tá bom que alimento e bebida tem um quê do entretenimento e você pode fazer 1000 defesas sobre propósito, mas propósito mesmo você encontra quando você faz coisas que transformam o ser humano. Então a educação traz essa... Isso aí te pegou, né? Isso É, aí isso mexeu mexeu. com uma coisa forte em você, né? Mexeu Só uma bastante. pimentinha. Que coisa. E aí eu quando vi, eu já estava completamente apaixonado pelo mundo da educação, aí não me vi fazendo mais nada na minha vida, porque cuidar das pessoas é incrível, né? Ainda mais poder contribuir para as pessoas, mudar realmente a vida das pessoas por meio da educação, né? Eu acho que isso é bem impactante. Isso aqui deu, né? Aqui deu. Agora, essa cerveja aqui não é para beber, tá? Até porque a gente não Ele já saiu do ramo da cerveja para o ramo da educação. não tem cerveja, não operamos com cerveja. Na verdade, a gente teria que ter feito... Eu tenho um pronto no forno, porque eu teria que ter feito isso ontem. Tá. Porque ele vai dormir na marinada da cerveja. Entendeu? Entendi. Então vocês podem pôr aqui e colocar a cerveja. Mas a gente põe aqui para cerveja. Ah, tá. Sim. Aí ele teria que dormir na geladeira, nessa marinada da cerveja. Fica de um dia para o outro. De um dia para o outro, porque essa marinada, ela vai junto com o jarré para a panela de pressão para poder cozinhar. Tá? Então esse aqui eu deixo na minha marinada, amanhã vai ser meu almoço. Já vai comer o que eu fiz, vai se deu bem. Vai chamar agora Jaime Ribeiro. Dudu Dutra. A receita é jarré do Jaime e do Haroldo. Muito bom. Olha que Poxa, delícia. rapaz. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu nunca cozinhei nada além de feijão de lata nos Estados Unidos, aipim, macaxeira para os nordestinos, que é fácil. Não, eu tive uma experiência grande com gastronomia. Eu já fiz o curso de ovo cozido, miojo, vários sabores. Miojo também? E agora miojo estou eu fiz. começando a aprender a cozinhar um macarrão. Mas eu fiz, de vez em quando eu ligo para minha mãe, como é que faz batata doce mesmo, mãe? E aí quando eu estava em Chicago, agora que eu passei o ano passado, fui estudar em Chicago, aí eu ficava pedindo para Catarina, como é que faz o molho do macarrão? Aquele molho
é assim. Aquele molho. Mas aqui agora eu vou virar Poxa, aqui gourmet. você passou um outro É outro nível, agora, outro nível. Agora você já... Então, Larissa, vamos mais lá. alguma? Não, tem muitas coisas aí. Muita coisa. Aqui é o tomatinho, que a gente vai fazer um tomate confitado. Confitado. Então a gente vai confitar ele no azeite. Tem gente que confita na panela ou pode confitar no forno, fica a critério, tá? Então o que basicamente vem aqui? Partilha ao meio. Não precisa, Não precisa. a gente vai servir ele inteiro. O que a gente vai pôr aqui? Alecrim, tomilho, tá? Alho, o açúcar mascavo, que é no final, sal e o azeite. Então podem ir Sal e azeite. Tá, e aí? Também. aos poucos. Vamos pôr... Só o mascavo, que é no final, só um pouquinho, tá? Vou pôr só um tiquinho. E aí começou então essa paixão. Aí você chegou... Foi aí que você chegou para ser executivo já da área de educação? Já fui direto para... Eu fui na época, quando eu entrei na companhia que eu trabalho, que é a Pearson do Brasil, né? É a maior empresa de educação do mundo, né? Uma empresa inglesa que tem mais de 150 anos. Eu fui na época... uma empresa bem... Esse é o nome, como é que fala? Esse é o nome mesmo, né? Quais são os braços da Pearson? Só para a gente entender, assim. A Pearson Ela do gira o sistema Brasil... COC, né? A Pearson no Brasil, ela tem sistemas de ensino. Ela é dona da marca COC, Dom Bosco e Atitude, que são sistemas tecnologias de ensino para as escolas. E tem também uma rede de franquias, que é o Wizard, o Yazid, o Skill. São franquias de idiomas. O Wizard também? O Wizard é da O Wizard também, o Wizard by Pearson. E também tem uma série de outras coisas como a biblioteca virtual, que está na maioria das universidades do Brasil. Tem um programa bilíngue para as escolas que querem oferecer o sistema bilíngue para os seus alunos. Tem uma série de soluções. Tem uma série de soluções. Aqui o alho. Pode pôr mais sal, o Haroldo pôs muito pouco. Oi? O Haroldo não gosta muito de sal, Haroldo. Nossa, eu fiquei com O que medo. eu tenho que colocar? O alecrim já foi, né? O mascavo. Não, Não? mas só mais sal. É mais sal? Tá. Haroldo pôs muito Tá bom. E agora, já foi? Tá bom, né? Agora o azeite. Agora o azeite é muito azeite. E aí você ficou como executivo, um executivo dessa grande empresa. Eu fui primeiro, eu comecei no Rio. Eu entrei para tocar a área regional do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Depois eu assumi o Nordeste. E eu também olhava uma startup que a companhia tinha comprado. Não, só 3 colheres, aceto balsâmico. A empresa tinha comprado uma startup, uma empresa de tecnologia. Então eu ficava nessa empresa de tecnologia tocando alguns produtos digitais também. Então era uma mistura, eu tinha até um double report, né? Eu tinha 2 chefes, tinha duas atividades bem diferentes. Aí depois eu fui para São Paulo. Na verdade O mascavo. Opa. O mascavo é bem pouquinho, só polvilhar por cima. Quer polvilhar? Eu quero. Eu gosto de mascavo, que é bem, Esse vai. bem pernambucano. É? É. Olha só. Tem muita usina de açúcar, né, em Pernambuco. Então, É verdade, as usinas de açúcar. Então, eu tinha bastante. Não sei como é que tá agora, mas eu estudei muito isso no curso na época, açúcar mascavo. Aí agora forno, tá? Opa, tá lindo, hein? E Então aí, eu começou fui para São Paulo. Quando acabou o ciclo lá nessa época, no Rio de Janeiro, a companhia me convidou para um novo desafio em São Paulo, que era para ir para a área de sistemas de ensino. Ser diretor do Dom Bosco, que é um sistema de ensino que tem 57 anos, começou lá em Curitiba. Aqui tem, né, Fundação? Tem também, tem em vários lugares tem o Dom Bosco. E aí eu fiquei no Dom Bosco um tempo, depois eu fui para o marketing. E agora, no momento, eu estou tocando o marketing de uma área. Olha, E agora eu já estou indo para uma outra área também. que isso? Eu vou começar a tocar agora a expansão internacional em toda a América Latina, que a gente chama que é a América Latina como um todo, da rede de franquias, e vou tocar um projeto novo da companhia que a gente ainda não pode revelar, que é um projeto ligado ao futuro da franquia, das franquias de idiomas no Brasil e no mundo, né? Porque a gente vai exportar esse modelo para outros lugares. Eu estou começando essa atividade agora, estou bem animado. Várias coisas, eu vou mudando. Agora você mergulhou mesmo na questão da educação, né? Sim. E de onde surgiu o Jaime escritor?
O que você tem? Porque estamos aí com o seu lançamento, né? Já tem relativamente pouco tempo que você lançou, que é o livro Empatia, né? Vamos mostrar ele? Vamos. Olha aqui, gente. Esse é o livro do Jaime, Empatia, pela Letra Mais. Letra Mais é a editora. Fantástico esse livro, muito bacana, né, Larissa? Muito bacana. Mas assim, antes disso aqui tem outras coisas. Tem outras coisas, tem. O Empatia, ele não é, o Empatia não é o primeiro livro que eu escrevi. Eu tinha aquela questão das composições e o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, ele ainda está guardado. Olha Que só, o título provisório dele é Sal. É um livro de mini contos que são... ele é um pouco poesia, um pouco mini conto, ele é misturado. E ele fala sobre dependência emocional. É um negócio bem particular, por isso que tem aquela coisa bem poética. Não sai música, é o editor, ó. Tá escondendo o ouro. Dica, né? Tá escondendo. Voltando ao Empatia, eu quero saber se o Haroldo fez o para casa, do final do livro. O lema, né? Eu quero saber se fez o lema. A gente vai chegar no lema. Eu quero falar sobre isso, do lema da família. Já foi feito, já tá. O lema tá lá? Impresso. Ah, eu quero ver o Vamos lema. contar o segredo. No final do livro, A gente vai ver o lema, tem que fazer o comprar lema. livro. Tem um exercício lá muito bacana. Pra família. Eu queria só Pra que vocês família. me ajudassem Tá. aqui um minutinho, que é o seguinte. Haroldo, Tem aqui, né? Ah, sim, deixa eu passa pra lá, ó, posicionar você vai mais pra cá, selar. pra ficar Muito de desculpa, lado. Jaime. Aqui, ó. Vocês vão selar o jarré. Selar é importante pelo seguinte: quando você sela, que é você colocar ele numa frigideira, uma temperatura bem alta, você está segurando o suco da carne, porque ele vai para a panela de pressão, depois para o forno. Então, quando você sela, você Pra ele não Pra não tá sair, selando. o suco senão da ele fica carne. seca. Fica Fica Selar, faz sentido, hein? Selar. selar. Poxa, Aprendi outra palavra agora. Pode pegar ali o jarré. A gente vai selar ele agora. Tá. Olha. Nossa, tô com medo da Priscila, minha esposa. A hora que ela pediu pra fazer isso lá em casa, eu tô perdido. Viu? É, Priscila, fica a dica aí. Não pode ficar mexendo, não. Você só vira Ah, a hora só- que ele já deu uma Não pode crostinha. ficar mexendo. Ah, não vira? Tem que deixar? Não, vai virar. Mas Ah, tá. Não agora. Eu entendi. poucas vezes. É uma passada de cada lado. Ah. Então eu escrevi esse livro, eu escrevi esse livro, já tem uns 6 anos que eu comecei a escrever esse livro. Guardado. Não, é porque eu escrevo ele devagar. Ah, você Ele está vai, no processo. ele tá com 90%, ele tá 90% pronto, mas eu escrevo ele devagar, não tem pressa, é um livro que ele fala sobre muita coisa, sobre a minha impressão com as pessoas. E aí, no caminho, eu adotei um cachorro. Você adotou Eu adotei um cachorro. Cachorrinho? Um cachorrinho vira-lata. Então, quando eu estava com o meu cachorrinho, lá no Rio, eu comecei a conviver com muita gente que tinha cachorro também, porque cachorro chama cachorro, né? Então, os amigos... A gente não é amigo da pessoa, nem tem sobrenome. Os cachorros são o nome amigos é o e sobrenome. Você tá lá, você faz as amizades por conta dos cachorros. Conta do cachorro. Gente, que coisa impressionante isso. E aí eu notei uma particularidade, Haroldo. Muita gente que passeava com os cachorros, cuidava dos cachorros que encontrava na rua, falava assim, não, eu sou avô do cachorro. E aí avô porque a gente carinhosamente fala que é pai, que é mãe do cachorro. E aí muita gente falava que era avó e pai. Aí eu falava, mas eu nunca vi a mãe e o pai. Como é que você é avô? Você não, você é a mãe. Não, isso aqui é da minha filha, é o meu filho que queria muito cachorro. E eu comecei a notar, Entendi. O filho queria, mas não queria cuidar. mas não queria cuidar. Então, isso me chamou muita atenção e eu falei, eu preciso falar sobre isso. Então, eu preciso passar a mensagem para as crianças de que é muito bom ter um animal que não é um brinquedo, mas que isso traz muitas responsabilidades, que são responsabilidades amenas, óbvio que cuidar do animalzinho é muito gostoso, é divertido. Tá selando. E aí eu falei, eu preciso falar sobre isso. Então, porque automaticamente a minha cabeça foi lá na frente. Eu falei, crianças que têm animais e que se relacionam com os animais de uma forma muito coisificada ou não querem obrigações, têm uma propensão muito alta de virarem adultos que não cuidam também dos idosos, que não cuidam das relações, que
se submetem a relações líquidas, como dizia o Bauman, né? Então eu falei, vamos tratar... A atitude que ela tem com o cachorrinho acaba se transferindo para outros para os outros relacionamentos. Só esse lado aqui. Só esse lado. Então eu falei, eu preciso falar sobre isso, para que as crianças se preparem, por meio da relação com os animais, a se relacionar melhor com o mundo. Daí eu escrevi o Dora, Raça do Amor, também pela Dora, letra mais, a Raça do Amor, que é um livro infantil. Também pela letra mais. Também pela letra mais. Que foi ilustrado pela Paula Zetel, que é uma ilustradora curitibana. E a ideia do livro é trabalhar todas as habilidades humanas por meio da adoção animal. Então a criança, que a gente fala sobre vício digital, a gente fala sobre... E a história se passa em 2 tempos ao mesmo tempo. Ela se passa agora e se passa nos anos 90, que é o pai contando a história para o filho. E aí a gente fala sobre adoção, sobre bullying, sobre racismo. A gente fala sobre tudo, equilíbrio na vida Desse mote da adoção animal, para preparar as crianças. É o Jaime, né? Jaime vai arriscar? Vou selar, óbvio. Um fio de azeite. Eu não vou deixar de aprender a selar. Jaime, só você pôr um pouquinho do azeite aqui. Poxa, A não ser que não Dora. precise, já tá bom selar um. E deixa o... Oi? Vamos selar o outro também? Vamos. Sim? Só pra É porque agora é você, né? você passar pela prática, caso Tá, sua tudo bem. esposa peça, você vai falar, eu sei fazer. Eu sei fazer. Não, a Catarina não vai fazer isso comigo, né? Ela não tem coragem. Se ela não tiver, eu mando o WhatsApp fazer isso. Tá bom. Você quer vir pra cá? Eu vou. vontade, eu passo pra cá. Ó. Deixa eu passar o... Eu acho que eu vou ter... Esse então é o Dora, que bacana Esse é o Dora. esse projeto. Mano. E é bem... Porque acaba que é uma espécie de educação emocional. Pode pegar com força. É uma educação emocional. Algumas escolas, inclusive, estão adotando o Dora, né? Porque ele passa por muitas habilidades que são importantes de se trabalhar no dia a dia na escola. Por exemplo, É isso, dá o equilíbrio. Eu não posso falar muito, que eu vou dar spoiler do livro, verdade. mas tem algumas coisas, vou dar um exemplo prático. O livro ele é um pouquinho maior do que um livro infantil, porque as crianças, via de regra, elas consomem muitos produtos que são imediatistas. Então a criança quer que acabe a história logo mesmo, ela quer que ela fique ansiosa. Então é um livro que é para ler em 2 vezes com a criança, para trabalhar a paciência. A criança precisa entender que nada acaba no dia, que as coisas têm continuidade. A vida é diferente. A vida é diferente. Na história, o Davi, que é quem começa lá a história, é um garoto que ele gosta que os pais fiquem lá conversando com os amigos, batendo selfie e mexendo no celular com a família, porque esquece dele, ele consegue jogar sem perturbar ele. Ele gosta, o que mais gosta no jantar, começa assim o livro. O que eu mais gostei é que ninguém me perturbou. Eu pude ficar jogando aqui. Eu tenho um tipo Você tem um Davi lá, né? Eu tenho um Davi em casa. Então o pai fica surpreso com isso. Então a história, aí o pai, que é o Paulo, começa a contar uma história para ele, que ele pede para todo dia o pai conta uma história para ele, e ele vai contando a história do Paulinho, que na verdade é a história do próprio pai. Pode virar. Posso? Virar mesmo. Vai virar mesmo. Que era um garoto hiperativo, que depois o Paulinho, ele ganha um presente de aniversário que muda a vida dele, ele deixa de ser hiperativo, ele fica uma criança mais tranquila, mas não é nem tranquila, ele perde a energia. É como se ele perdesse o poder. Gastou as energias. Você me contar que presente mas não foi muito bom não, ele perdeu a energia, não foi bom. O Dora, Jaime, porque tá dando muita fumaça. tá. Não, tudo Mas bem. a sei lá. princípio é isso aqui, você teria que Tá. falar dos 2 lados, tá? Eu vou colocar lá junto Tá. com o Haroldo. Aí deixa eu só explicar, finalizar o processo do jarré, que é o seguinte. Eu tenho que voltar pra cá, né? Vocês lembram da marinada de cerveja, Sim. né? Isso, Aqui isso. tem a cerveja, cebola ralada, alho ralado, Tá. alecrim, tomilho, tudo aquilo que a gente pôs no jarré, o sal, a pimenta do reino, tá aqui, porque ele dormiu aqui, né? Sim. Então, Passou. essa marinada com ele já selado, a gente vai colocar na panela de pressão, completar com um pouquinho de água. E para dar uma corzinha, a gente pode colocar um coloral ou um extrato de tomate. Eu prefiro o coloral. E aí a gente leva na pressão, deu pressão, 20 minutinhos, desliga. E aí ele vai ficar assim, ó.
Olha só. Aí ele vai ficar assim. Será que a gente vai ficar assim, Haroldo? Olha, Também? É? E aí aqui Nossa, a tem gente que ainda mostrar, leva no levantar isso aí fogo. um pouquinho, Larissa. Levanta pra gente ver, hein? Você Te consegue? ajuda? Tá muito quente? Vou mostrar o outro que tá mais Mostra o outro que tá mais friozinho, olha. Larissa, mostra pra câmera aqui, Larissa. Olha que coisa. Aí Pessoal, esse câmera aqui, caldo- trouxe. Olha que beleza, né? Ainda bem, hein? Maravilha. Nós não vamos Ainda bem depender que não daquele. Ainda bem que é só amanhã que ele fica Almoçar. pronto, né? E a gente ainda vai usar esse fundo, esse caldo aqui, a gente Fechar. ainda vai usar ele para fazer a polenta mole. Né? Na cozinha não pode desperdiçar caldo, esse tipo de caldo em cozinha é ouro. Se sobrar, é mesmo? Ah, é? Por É exemplo, o segredo. É o que fala que é o segredo. Todos O caldo os que fundos, sobra, tudo você aproveita. tudo você aproveita. Então, por exemplo, fez um caldo de frango, cozinhou um frango. Pega aquele caldo que você cozinhou, não joga fora, congela. Uma hora você vai fazer uma canja, um risoto, uma galinhada, você E usa. aqui ele vai ser o caldo. Então esse aqui vai sobrar caldo, eu congelo. Depois eu posso fazer um risoto, uma sopa, enfim. Se você quiser pode congelar até em forminha de gelo, à medida que você for usando. Você vai usando as forminhas de gelo do caldo. Entendeu? Bacana. Caldo na cozinha é um... Bacana. E tem vários caldos, fundos que a gente chama de cozinha, né? O molho demi-glace, bechamel, são vários fundos que a gente usa na cozinha. De fundo branco, fundo claro. Bacana, hein? Tá vendo? Você não buscava aquela dúvida do macarrão. Pois é, isso aí é. Eu não Só posso. pegar a forminha Agora de gelo é- lá e jogar. Só Então os ficava o caldos, macarrão. a gente tem, são cuidados, assim, com Maravilha. carinho Ó, na cozinha. é o segredo. É o vendo? segredo. Aí é isso, a gente vai começar agora com a polenta mole. Jaime, agora nós estamos pedidos. Polenta mole é o seguinte, já vou ligar aqui. Vocês vão refogar primeiro alho e cebola na manteiga. Vou deixar isso aí na frente. É? Tá. Eu fico Tu vai aqui na arriscar, empatia, né? viu? Acho que você teve que ir pra cá, Haroldo, pra ficar vendo. Vou ver. ficar pra cá, então. Ó, coloca aí uma colher de manteiga. Vou te dar, a colher tá na primeira gaveta aí, deixa eu pegar. Aí pode colocar uma colher bem generosa. Bem generosa. Tipo, minha mãe adora colocar no pão, minha mãe adora Pão com manteiga, mas ela bota muita manteiga. Então eu vou, manteiga em homenagem à minha mãe, é manteiga, Manteiga e um bem pouquinho generosa. de pão pra poder... Pode me dar. Tá. Mas precisa? Não, né? Não, Ela ele vai sozinho, né? Aí E essa Tá. história então, né, Jaime? Dele ganha esse Do presente Dora. e aí... Muda. E depois que a Dora entra na vida da família, tudo se transforma. Mas não transforma, não é muito aquela história clichê de o cachorrinho foi lá e todo mundo ficou se amando. Não é. Começam a aparecer coisas que eles precisam falar a respeito, partindo da adoção animal. Eles precisam começar a falar sobre equilíbrio da vida, sobre o que é importante, sobre bullying. Então as coisas vão se desenrolando e o Paulinho vai A aprendendo. cachorrinha é uma catarse, né? Ela É. começa a pode trazer... colocar o alho Uma e série de cebola, coisas. senão a manteiga vai queimar. É só Eu gosto que eu coloco o alho primeiro. o alho primeiro? Tá. Pode pôr tudo. Tudo? Ó. Rapaz. Uma habilidade aqui, viu? E aqui, tudo também? Mexendo aqui então, né? Também. Tudo também? Pode mexendo. Então, vai, Haroldo, me ajuda aí, porque Rapaz, o negócio aqui, eu vou te falar, viu? E aí eles são obrigados a... eles são obrigados a lidar com essas coisas todas, série de inclusive questões que estão... uma série de questões, inclusive amizade, etc. E aí tem algumas coisas bem emocionantes no livro que eu não posso contar agora, porque tem adulto que lê e diz que chora quando lê o livro, fica, como assim? Eu digo, fica muito emocionante. É um livro bem gostoso. É meu xodó, Dora. Que bacana, gente. E agora chega lá. Agora eu quero saber sobre o empatia. O empatia, tá. Agora eu quero saber o empatia. Não, o Como é que empatia... surgiu essa ideia primeiro, né? O que aconteceu? Então, Haroldo, eu estava lá numa reunião de educadores. Né, Larissa? Deixa eu... Deixa a cebola Tá ficando bonito, hein? Ótimo. Estava numa reunião de educadores no Rio. E aí uma professora, uma dirigente de uma instituição, diretora, no caso, educadora, ela me procurou porque estava muito preocupada com uma situação de bullying que estava acontecendo na casa dela. Na casa dela não, na escola dela. E ela já tinha tentado todas as técnicas possíveis, tudo, para resolver a situação. Já tinha colocado de castigo, já tinha feito palestras sobre bullying com as crianças.
E ela não resolvia, ela estava realmente muito preocupada porque o garoto estava afastado. O garoto adoeceu o garoto. E aí ela veio meio que, não sei por intuição, porque eu não sou pedagogo, né, como eu falei, mas ela precisava desabafar com alguém, a gente tinha uma certa convivência, e ela falou, o que eu faço para resolver isso? E eu tive Pode pôr um pouquinho desse caldo, Haroldo. Olha aí, rapaz, esse é o segredo. Um pouquinho desse segredo. Precioso, olha aqui, ó. E aí agora chega, deu uma encorpada. Ó. E aí você foi conversar com ela? Não, eu fui conversar com ela, ela me pediu uma sugestão. E na hora eu tive a intuição de indicar um livro para ela passar para a turma. Porque quando eu era criança, eu lia bastante também já. Eu li um livro chamado Tonico e Carniça, da coleção Vagalume. Não sei se você lembra da coleção para gostar de ler. Lembra, Larissa? Verdade. E aí, Da mesma idade. mais ou menos isso. Não revela. Quando eu vou fazer palestra, eu falo pro pessoal. Né? Quando eu vou fazer palestra, Eu sou da geração mais nova. aí eu falo do Tonico e Carniça, as pessoas começam a fazer assim. O pessoal não precisa balançar a cabeça. Faz de conta que é uma novidade e tal. É uma coisa vintage, né? E aí eu falei pra ela, tem um livro que eu li chamado Tonico e Carniça quando eu era criança, que é da coleção Vagalume, que me impactou muito, porque é a história de um garoto órfão que precisa ir para as ruas para trabalhar, para poder ajudar a família, né, que ficou tomando conta dele. Se me falha a memória, um tio. Agora estou dissolvendo o fubá na água fria e a gente vai jogar aí, tá? Olha que beleza esse caldo, Ficando bonitão, gente. hein? Olha, É, olha. Não com sal ainda, a gente põe no final. no sal e depois. Né? Final, tá. E aí eu falei pra ela que o livro me impactou muito quando eu era criança, porque a história que as crianças vivenciam nas ruas são histórias assim muito duras, mas ao mesmo tempo passam mensagens muito poderosas pra gente entender aquela realidade. Então eu falei pra ela, compra esse Tonico e Carniça, indiquei lá uma distribuidora para conseguir o livro pra ela, e depois faz uma técnica que os educadores chamam de inversão. Tipo, faz uma roda com as crianças e fala depois, pega os personagens e faz as crianças se colocar no lugar desses principais personagens, e as crianças vão compreender um pouco melhor o... Sim, agora eu vou te dar trabalho. Você vai ter que entrevistar mexendo sem Mexendo. Não, sem parar. Sem parar? Então vai, eu vou falando, a gente vai mexendo. Também mexo, não tem problema. Tu vai mexendo, pô, joga a empatia aqui pra ficar mexendo, pô. Mexe aí também, empatia comigo. Então ela comprou o livro, ela fez, tá bom, ela não tinha o que fazer, então né, ela foi lá e fez. Ela falou, vamos tentar E aí isso, fez, alguns dias depois, ou uma semana depois, o meu telefone tocou, era a educadora. Super excitada no telefone. Jaime, eu preciso falar com você. O que é? Eu acabei de vivenciar uma das situações mais emocionantes da minha vida profissional. Ela, mas o que foi? Eu digo, eu não posso te contar, você tem que vir aqui na escola. Aí eu falei, mas eu não posso ir aí na escola hoje. Não, mas assim que você puder, você venha. Eu digo, tá bom. Então eu fui lá na escola alguns dias depois. E quando eu cheguei na hora do recreio, que é a hora do intervalo. E escola na hora de recreio, vocês sabem como é que é. Nossa. É uma bagunça. E aí é que é bom, porque você... Bom ir na escola é nessa hora, porque escola boa é escola cheia, escola alegre, né? Cheia de criança lá, brincando. E aí, eu quando vi lá na área de convivência, lá tinha uma quadra, algumas crianças jogavam bola, pouquíssimas, outras crianças estavam comendo, e a boa parte das crianças estavam fazendo o quê? No celular, obviamente, né? Estavam lá no celular, cada uma na sua ali, etc. E no final tinha um painel enorme, um painel todo colorido, com o que pareciam ser bilhetes, post-its, várias coisas. E aí eu vi o painel, estava tão bonitinho, e eu fui me dirigindo ao painel. Quando eu cheguei no painel, quando cheguei perto do painel, ela, não, peraí, eu preciso conversar com você sobre isso. Com um parmesão ralado. Você vai pondo o parmesão aí, eu vou mexer. Eu vou e você vai mexer. Isso é uma polenta? Sim. É uma polenta, olha. Mais todo não? Ou tá Pode bom? pôr mais umas 2 colherzinhas. Tá. E uma colher de manteiga também para finalizar.
Gente, que polenta, gente. E aí, o que tinha nesse painel? Não, então, aí eu quando cheguei perto do painel, eu vi que tinham vários bilhetes. Mas aí a educadora me chamou. Ela me chamou e fez, não, peraí, deixa eu te contar o que está acontecendo. E aí ela me chamou no canto e, em resumo, ela falou, eu passei a leitura do livro para a turma e depois eu fiz a dinâmica com eles, que você tinha me recomendado a inversão. E aí, Jaime, para minha surpresa, no meio da dinâmica, uma garotinha levantou a mão e falou, eu quero falar uma coisa. Eu queria falar... O que é que eu coloco? Pode colocar. Agora é um Pitadinho de sal. Pitadinho de sal. Isso aqui é pitadinho? Ou mais? Mais um pouquinho? Tá. Eu queria falar que no dia que eu faltei aula, era Páscoa. E eu fiquei super triste em casa. Porque eu ia perder o brinde, o ovo da Páscoa que vocês deram para todos os alunos. E aí no outro dia eu falei, poxa, eu perdi o ovo da Páscoa. E quando eu cheguei aqui... Tá bom, pode desligar. Tá bom. Quando eu cheguei aqui, o Rafael tinha guardado, que é o nome do garoto Que estava sofrendo. Sofrendo bullying. O Rafael tinha guardado para mim o ovo da Páscoa. Nossa, que legal. E aí, mas tem uma particularidade que eu não contei, que é o seguinte. O Rafael é o garoto que estava sofrendo bullying, é um garoto que vivia em situação de rua e que tinha sido adotado por uma família de classe média alta do Rio de Janeiro. Nossa, E o essa situação bullying dele casava com a do livro. Vamos aproximar E o aqui bullying? só pra gente finalizar a Vamos, sobremesa? deixa eu passar Vamos. aqui pro meu bolso. Tá. E o bullying era que as crianças começaram a falar por WhatsApp, por redes sociais e boato mesmo, que o... Que ele Estava era acontecendo... adotado. Não é nem que ele era adotado, era um pouco pior, Haroldo. Começaram a falar que ele estava furtando os pertences dos amiguinhos. E aí todo mundo tinha que sair na hora do intervalo pro recreio com mochila, levando as tudo coisas. com medo. E o garoto não suportou essa angústia, porque era todo tipo, quando descobriram que ele tinha sido adotado, e aí, por fim, quando descobriram que ele era um garoto que tinha vivido em situação de rua, ficou difícil para ele. forte. Então, depois, quando a professora usou, né, a técnica da inversão e usou o tonico e carniça, o que aconteceu? As crianças que tinham lido, que estavam na dinâmica, ficaram extremamente sensibilizadas com a história do Rafael, do amigo. E aí a garota, quando levantou a mão, falou, ele que guardou o meu ovo da Páscoa. Quando ela acabou de falar isso, um outro garoto levantou a mão e falou, eu queria falar uma coisa também, E a garotinha começou a escrever um bilhete falando aquilo para o amigo que estava afastado. E o outro garoto falou, no dia que eu caí aqui jogando bola, todo mundo ficou rindo de mim, eu quebrei o braço. O Rafael foi o único que me pegou pelos braços, me levou até a coordenação e ficou, calma que vai ficar tudo bem. Eu queria escrever um bilhete para ele também. Então, automaticamente, todas as crianças começaram a escrever bilhetes uma para as outras, como se fosse aquela, captando o que a outra tinha feito ao longo do ano letivo de bom, uma para a outra, né? Ou seja, o bem começou a chegar entre as crianças, na perspectiva, partindo da perspectiva da leitura. Né? Porque com o gancho da história do menino, ele a professora incentivou os outros alunos a acharem a qualidade no outro. Acharem a qualidade no Coisa outro. que não é A Larissa leu o livro, ela lembra dessa história que a senhora leu o livro. A Larissa tá dando spoiler. E aí... Bom, a gente vai fazer só um parêntese aqui, a gente vai fazer uma marinada para manga, essa manga é da sobremesa. A gente vai fazer uma marinada de limão com açúcar e pimenta da Jamaica, tá? Então, bem. podem ir. Deixar você espremer. Eu espremo. Que coisa impressionante. Aí depois disso, as crianças começaram a levantar a mão e cada uma falando o que a outra tinha feito de boa e começaram a escrever esses bilhetes. O açúcar. Partindo desses bilhetes, Aquilo criou um memorial. Um memorial. Porque com esses bilhetes, eles criaram o mural, ela me levou de volta no mural e quando eu cheguei no mural, estavam lá vários bilhetes das crianças fazendo o que em inglês fala catching people doing right things, que é pegando pessoas fazendo coisas bacanas, coisas boas, porque a gente via de regra reclama quem está fazendo coisa errada, mas a gente não olha, poxa, eu vou apontar quem está fazendo coisas boas aqui. E aí nesse painel, quando eu cheguei lá, fiquei extremamente emocionado com o painel, eu notei que talvez metade do painel eram endereçados a um garoto de nome Rafael, ou seja, o garoto, apesar de estar sofrendo bullying,
apesar de ser um garoto que tinha sido vivido em situação de rua, ele era extremamente empático, ele era uma criança que estava sofrendo todo tipo de angústia, mas ainda assim fazia o bem. E aí, naquele momento, eu falei, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Porque a minha expectativa é que, nas minhas crenças espirituais, é que uma nova ordem de crianças estariam nascendo aqui para poder o nosso mundo se transformar num mundo melhor. 3 colherzinhas. Isso. Quer dizer, tá nascendo uma nova geração de seres, né? Então... Que vem... mas aí eu fiquei surpreso porque se está nascendo, se tantas crianças boas estão... Mexe, enquanto o Jaime vai colocando a pimenta, a gente vê a quantidade. Se tantas crianças boas estão nascendo, por que tem tanto problema de bullying e estão acontecendo tantas tragédias nas escolas, sabe? Verdade. E aí eu falei, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Daí... Tá bom, né? Tá bom, né? A pimenta... Aí no caminho do estudo, eu fui ver algumas pesquisas científicas sobre o assunto e eu tive um outro clique, aqueles cliques que dão na cabeça da gente, e dizer, peraí, isso não deve estar acontecendo de agora. Os adultos, os jovens adultos, devem estar também com algum... Devem Podem provar. fazer devem estar no efeito. Ficou mais um pouquinho dessa pimenta. A gente ficou com medo, porque você falou pimenta. E Isso você sabe, que eu não vou na manga, né? O Haroldo que vai. Então ou você vai ver. Aí, gente, já tem eu tenho probleminha a manga. Então eu vou ter que fazer experimentar com vocês me ajudem aqui. Eu vou provar aqui e vocês veem se tá bom. Combinado, eu também. Rapaz, Vamos ver aqui. A pimenta tá no grau? Eu coloquei muito, não. Ainda vai pro fogo, tá? O que vocês acharam? Tá bom? Olha aí, eu parei a pimenta. Ela é bem... É porque essa pimenta, não é, apesar de ter o nome pimenta, ela é bem suave. Entendi. É mais uma especiaria. Uma especiaria, né? Entendi. Dá um gostinho. Imagina que aqui ainda tem um sorvete de creme. E ele vai ser servido quente. A gente Rapaz, tá vai bonito, agora hein? levar pro fogo e flambar. Flambar. Flambar eu conheço, esse verbo eu conheço, já ouvi verbo? falar. Já ouvi falar. Tá escondendo ouro. Pode colocar, não precisa colocar Deixa eu tudo, ir pra esse não. lado aí, Coloca só um pouquinho. Só um pouco. Uma metade assim, não? Ou menos? Um pouco menos. Um pouco menos. Vou colocar só um tiquinho, então. Aí eu vou balançar aqui para fazer de conta que eu sou o chefe. Jaime. Fazendo de conta. Bom mineiro, corotinho de cachaça, Olha aí. Que põe pra gente flambar. para poder flambar. Jaime, isso foi o que te moveu. A partir dali você falou, Sim, preciso... vou estudar sobre isso. Sobre isso. E no estudo, eu cheguei a uma pesquisa que tinha sido feita pela Universidade de Michigan e foi publicada em 2010. Que nessa pesquisa, Haroldo, Deixa eu pegar uma os cientistas fizeram ao longo de 30 anos essa pesquisa e eles descobriram ou publicaram no final que os jovens de hoje eram jovens do high school, né, jovens que estavam lá entrando ainda na universidade, entrando no college, no caso, que é a faculdade americana, que os jovens de hoje são 58% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás. Que isso? Aí eu, peraí, narcisista, focado em si mesmo, peraí. Mas a mesma pesquisa, e os cientistas falaram que isso era previsível, esse movimento. Mas eles ficaram mesmo assustados quando na mesma pesquisa indicou que esses jovens eram 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. Aí você imagina, o narcisismo subiu e a empatia diminuiu. Ou seja, bombástica essa revelação científica. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, eu preciso estudar um pouco mais e eu preciso falar sobre isso. Foi quando, partindo dessa pesquisa da Universidade de Michigan, eu comecei a procurar outros subsídios. Por exemplo, eu fui pesquisar profundamente a alteração do hábito de leitura das crianças. Qual a interferência do YouTube, qual a interferência das redes sociais, dos videogames, o que estava afetando a relação das crianças com livros, por exemplo.
Não porque eu achava que não ter livro estava relacionado a isso, mas eu queria entender um pouco os hábitos das crianças, o que estava acontecendo. O fogo mesmo? Vamos? Ih, rapaz, peraí que eu vou me afastar um pouquinho aqui, porque eu... Não, mas assim, não? Eu jogo a cachaça e o Haroldo tá com fogo. Rapaz... Mas eu jogo a cachaça aqui em cima, e o Haroldo vai jogar o... É isso? Peraí, Haroldo. Deixa eu jogar a cachaça primeiro. Você Tá. pode também jogar a cachaça e fazer assim. Gente, mas não é um pouco façam mais isso em difícil. casa. Não Sem a façam. orientação de um profissional, porque é muito arriscado. Não faça isso. Agora eu vou estender aqui, certo? Rapaz, ó, Joga? joga. Ih, rapaz, apagou. Peraí. Joga. Perdeu o Não álcool. deu nada, hein? O que é? Deu álcool. Deixa eu tentar, peraí. Tá. É porque eu acho que já perdeu o álcool. Vamos botar mais então, não? Opa! Ah, tá aí. É flambado. O negócio é profissional, gente. Um pouquinho, né? A gente pode jogar mais mais um uma pouquinho? cachaçinha aqui. Vamos, deixa eu te dar Vamos um. repetir o processo. Vamos repetir para poder. Prepara aí, Haroldo, o arriscado aí. Melhor preparar o fósforo primeiro. Deixa eu ler. Experiência, gente. Eu tô falando. Não que é faça arriscado, isso em casa, Faça em casa sem um profissional orientando. E não beba cachaça enquanto você estiver fazendo, senão o prato aí vai ser uma tragédia mesmo. Flambar e... Eu vou jogar no Peraí, centro, Haroldo, aí você se prepara deixa eu só- daqui. Cadê a colher? Agora, vai. Vai de novo. Tem que tirar esse. Entendeu? Ah, agora flambou. Agora foi. Agora foi. Agora flambou. Flambou. Então eu comecei a pesquisar essa mudança, né, no comportamento das crianças partindo da leitura. Aí isso foi levando a muitos indicadores. Para tentar entender mais. O que está acontecendo? Em pouco tempo, eu falei, eu preciso escrever sobre isso. O mundo precisa ficar atento à transformação comportamental. Porque o que me chocou mais foi a pesquisa. Porque, como eu te falei, eu estava esperando que nós conseguíssemos dar um passo adiante. Agora a gente vai voltar para cá Opa, e a gente vamos. vai começar a montagem da Sobremesa. entrada. Ah, boa. Eu entendi que eu estava esperando que o ser humano ia dar um passo maior para o domínio das habilidades humanas. E não o contrário, as pesquisas diziam o contrário. Aí na época eu falei, eu preciso... Aí continuei pesquisando bastante sobre isso e vi que tinha uma esperança. Agora vocês vão fazer uma montar a caminha nossa de salada, de alface e rúcula, já tá lavadinha. Tá. Adoro rúcula, hein? A rúcula, eu chamo a rúcula da batata frita dos legumes. Ah, é mesmo. Porque... Gostoso demais. Então, em termos da pesquisa, nós estamos regredindo em termos de habilidades emocionais. habilidades emocionais. De relacionamento. As pesquisas indicam isso. Só que essas mesmas pesquisas, e não é uma pesquisa pessimista, que às vezes a gente fica preocupado em cortar na carne, como eu falo, em entender o que está acontecendo com a humanidade. Fala, não, tá bom, como é que a gente cuida disso? Como é que a gente cuida? O que a gente tem que fazer? Foi aí que a ideia do livro partiu para cuidar disso. O que eu posso fazer para o mundo entender como a gente pode reverter essa curva da empatia? Porque o segredo, em resumo, está na educação. Está em a gente preparar as crianças e os jovens. Foco. Quer dizer, entendendo o que está acontecendo, uma educação que não seja só intelectual também. Exato, educar trazendo a perspectiva das habilidades humanas Agora para vocês o vão epicentro. desinformar aquela Desinformar. Nossa, Jaime, isso aqui tá muito... Rapaz, aqui é o Aqui que a gente ovelha. ovelha. Ovelha tá aqui. Pode Rapaz, puxar. pode? Ah, pode puxar. Ah, tá, entendi. Aí vou lá e boto no meio? Vira, vira assim. Isso. Rapaz, Aí. ficou bonito, do hein? lado contrário, né, Nani? Sim. Por isso que a gente colocou aquele figo do lado contrário. Se aqui fosse o no fundo. Masterchef, eu estaria na frente, porque eu desinformei primeiro que o Haroldo, tá, gente? Vale ressaltar isso, hein? Masterchef. Agora, eu queria dar uma crocância pro prato. Então, você pode usar ou um crouton, mas eu quis usar algo diferente. Isso aqui é um milho. Adoro isso. Esse é a base de mostarda e mel. Vocês podem salpicar no prato da maneira que vocês acharem melhor. Vamos lá. Vamos.
Pô, isso aqui é uma delícia, viu? E colocar um figo fresco também. Parece goiaba, nunca tinha visto um figo assim fresco. Esse é Parece... fresco. Jaime, então... Pra quem não conhece, mas Haroldo, o que é o figo? Eu não conhecia. Verdade, gente. Então, tem solução. Tem solução. E a solução está na... Aí quando a gente fala em educação, via de regra as pessoas pensam, ah não, mas isso é um problema que a gente tem que tratar só na infância e na juventude. Não, até porque essa perspectiva da perda da empatia e da urgência de falar sobre empatia está em todo lugar. Está nas empresas, nas universidades, estão nas organizações religiosas, inclusive. Nas organizações religiosas. Agora finaliza com uma redução de balsâmico de pera. É só bom. Rapaz. Aí vem a gosto, né? Se você A não gosto, gostar de é. muito doce, eu não gosto de muito agridoce. Você não gosta Só um muito de tiquinho. Então, as empresas, todo mundo muito preocupado com essa questão da empatia, porque a empatia ela tem uma perspectiva muito ampla, né? Tanto para se relacionar, tá lindo, né? Vamos deixar aqui, ó, para Vamos mostrar pro de povo. casa Nossa, olha isso. Muito já ir lindo. sentindo. E agora nós vamos montar o prato principal. Então, cada um vai montar o seu. Porque até mesmo no mundo executivo, né? O que acontece? A gente passou, tem até um capítulo que eu falo sobre isso no livro, que a geração passada, a geração anterior, ela teve contato com aquele livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Todo mundo ficou encantado com aquilo. Só que quando chegou, a gente ficou encantado e entendeu que aquilo era muito importante, mas quando chegou a nossa hora de virar pai, educador, esqueceu tudo. Por quê? A globalização, a forma como o mundo começou a girar, fez com que as prioridades fossem espalhadas. Exemplo, eu falo bastante isso quando eu vou fazer palestra. A criança nasce, antes de nascer, inclusive, já tem lá um time de futebol escolhido, já sabe a escola que vai estudar, que tem que ser a melhor escola. Já Colocar um fundo da Uma polenta. caminha de polenta. Tá. A criança, você já se preocupa em dar a melhor escola para a criança. Quer dizer, os pais elegem coisas que eles querem preparar e essas que são fundamentais eles acabam negligenciando. Negligenciando. Tem que ter roupa de marca, tem que estar na melhor escola, tem que falar inglês. Falar inglês, Tem que falar inglês. tem que ter uma camisa do time. Tem que ter uma camisa do time, mas as habilidades humanas e os valores vão ficando depois. Inclusive tem que comer com o garfo direitinho, mas é mais importante ter etiqueta. Exterior, né? Tudo exterior. Tudo exterior, né? Tudo exterior. Mas a gente se confundiu também, sabe, Haroldo? Foi um ciclo, não é um ciclo mau, é um ciclo de confusão devido à nova dinâmica de como a vida começou a ser construída. Aí o que aconteceu? Generoso aqui, meu. Assim. Acho que foi muito generoso, meu. Fui entusiasmado. Eu dou muito, né? Empatia. Vamos colocar o jarré em pé, no meio do O prato. jarro em pé. Nossa, olha isso. Vai lá, já. Tá, então, na mão mesmo? Não, vou pegar um. Então, tá. E aí, as empresas, as empresas preocupadas com isso. Deixa eu tomar já. Porque É isso assim está mesmo. acontecendo também dentro da empresa, né, já? Dentro E agora o do ambiente corporativo. Está o Pedro de empatia. Olha A perda da empatia. Aí o tomate você vai colocando ele por cima, assim. Assim por cima, ele vai caindo, é isso? Ele vai caindo. Tá, tá. Pode pôr um caldinho, Isso, Larissa? eu Pode? vim pra falar isso. Põe ele em cima da polenta, assim, também. Isso. E Olha, o tomatinho gente, também. Olha isso aqui. As empresas preocupadas com... Porque quando essas crianças viraram profissionais, o que aconteceu? Aqui, eu coloco aqui mesmo? Sim. Vou mudar aqui. Deixa eu mudar de lado com Tá, esse aqui. tudo bem. As empresas Começaram a se preocupar porque quando essas crianças atingiram a maioridade, as crianças, elas viraram imediatistas. Então o imediatismo leva ao turnover. As crianças não tinham habilidades para trabalhar em grupo, a criatividade estava comprometida.
a criatividade ficou comprometida. Então o mundo corporativo entendeu... Também criou isso, né, Jaime? Com essa questão da meta, só o lucro, um crescimento sem sustentabilidade humana também. É Gera verdade. um ambiente muito estressante no trabalho, Estressante, que as pessoas competitivo. viram coisas, né? Isso também, né? Sim, sem dúvida. E o que aconteceu? A gente começou também a contratar pessoas só pelas habilidades cognitivas. Não, vamos contratar o cara que estudou na melhor universidade, não sei de onde. Não, esse rapaz aqui teve uma boa nota e ele fala inglês, ele é de uma família de classe média alta, então vai dar certo. O que aconteceu? Não deu tão certo. Porque quando essas pessoas entraram nas melhores empresas, muitas delas não tinham as habilidades humanas desenvolvidas. Então as empresas começaram a ficar muito focadas em resultado só, com uma competitividade altíssima e não conseguiam lidar com o ser humano. Então era desastroso para a empresa. Porque imagina uma porção de funcionários, vários funcionários, que não sabiam lidar com o cliente, que não sabiam lidar com o colega. Agora a gente vai colocar... Rapaz, tá ficando bonito, Você sabe hein? que não é que a gente... Não é que a gente tô começando a ficar orgulhoso, É verdade. Peraí que eu vou só pegar o sorvete, aí a gente vai montar Tá. uma bola de sorvete com a manga por cima, Tá bem. Vou só pegar o sorvete. Então, as empresas preocupadas demais com trazer essas pessoas que eram extraordinárias do ponto de vista de formação. E aí, qual que é a perspectiva que geralmente eu falo? Que é melhor ensinar uma pessoa boa a fazer conta do que ensinar uma pessoa que sabe fazer conta a ser boa. Olha, É muito mais fácil. Porque se a pessoa não tem habilidade de lidar com o ser humano, se ela procura atalhos, se ela não sabe lidar com o trabalho coletivo, é muito difícil, é destruidor para as empresas. Então, por isso que no livro, que o livro chama Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, a gente fala que as pessoas que dominam as habilidades humanas serão o epicentro de um mundo num futuro muito próximo. Não é só por conta da tecnologia, é por conta dessa habilidade de lidar com... as empresas vão querer uma pessoa assim, Elas já estão assim, porque querendo. depois você forma ela, porque ela pode Se formar quiser. até online, fazer cursos digitais, Pode. ela se Vou forma. precisar de uma habilidade masculina. Ah, tá. Não Tá consegui. Empresas como o Google não tá cobrando, não cobram nem mais formação universitária. Você tá brincando? Não é cobram mesmo? mais. Você tem que mostrar sua habilidade. Isso tem muito a ver com a questão da meritocracia, sabe, Haroldo? Porque Lá já, agora você... tem a ver com a meritocracia, porque a gente ficou muito tempo se preocupando. Não, estudou onde? Peraí, fala quantos idiomas? E às vezes essa pessoa viveu numa vantagem a vida inteira, teve vantagens, né, em relação aos outros, e ninguém olha o ponto de partida. Vai pegar um. Só pra você Tá. tirar. Aqui. A colher. Ninguém olha o ponto de partida. Às vezes uma pessoa que veio da base, estudou na Teve educação aquelas pública oportunidades todas. e chegou até mais longe por talento e não por vantagem, entendeu? Olha. Pelo próprio talento. Então o Google já entende isso, já analisa o currículo para saber do potencial daquela pessoa e garante outras habilidades também. Só que essa coisa da inteligência emocional e das habilidades humanas a gente já conhece há muito tempo, desde lá da inteligência emocional. O que a gente não contava é que o mundo ia estar numa aceleração tão grande de transformação Agora a manga. tecnológica. Isso aqui, Aí é. né? Sim, só pôr por cima. Olha o cheiro da pimenta com a cachaça. Veio com tudo, viu? Que delícia. O que a gente não contava é que essas transformações tecnológicas iam mudar tudo o que a gente faz. Por exemplo, os cientistas hoje dizem que daqui a 5 anos, mais de 50% das atividades do dia a dia nossas vão estar sendo feitas pela inteligência artificial e pelos robôs. Aí vê só, imagina, vamos supor que a gente está aqui e a gente vai pedir uma música. E aí a gente vai usar um Alexa, um Google Home, aqueles dispositivos lá que são assistentes pessoais. Imagina que a gente vai estar aqui, a gente acabou a manga. Aí, Google, por favor, acabou minha manga, manda manga para mim. O Amazon, Alexa, eu preciso de manga. Acabou, mano. E Traga no meu fornecedor. traga no meu fornecedor. E ele vai lá e faz tudo, faz o pedido, coloca no teu cartão de crédito. Só que quanto mais você tem contato com a máquina, quanto mais você tem esse tipo de contato, você vai perdendo a sensibilidade. Então você vai falar tanto com esses dispositivos que depois, quando eu estiver com você e Haroldo, manga, por favor, entendeu?
e vai perder eu fico um primata. Você vira um primata. A comunicação vira terrível. Então, os cientistas já perceberam isso. O que eles estão fazendo? O que eles estão indicando? Que se a educação hoje não tiver extremamente fundamentada e focada nas habilidades humanas, vai acontecer um desastre em breve. Por quê? Porque as máquinas vão fazer bastante coisas. Você, para fazer as contas muito elaboradas, não precisa. A inteligência artificial já faz melhor que você. Se a inteligência artificial vai cuidar de quase tudo, os robôs vão dominar as atividades rotineiras da gente. Então, o que vai contar no futuro? Vai contar que a gente domine as habilidades humanas. E quem é que vai liderar esse mundo? Quem tiver capacidade de pegar essas máquinas, a inteligência artificial, programá-las para poder servir a coletividade. E quem é capaz de servir a coletividade? As pessoas empáticas. As pessoas empáticas. Esse é o conceito do livro. Olha só, tá aí o prato, missão cumprida. A gente poderia fazer mais umas 3 rodadas de prato aqui, só falando do livro Empatia. Mas a ideia é que você fique aí morrendo de vontade de comer esse prato. A receita está aí no canal da Larissa Franco. E eu espero que você esteja morrendo de vontade de degustar o que está no livro Empatia. Porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. O Jaime deu uma panorâmica aqui, né, Jaime? Um voo, mas ler o livro, eu já li o livro 2 vezes, né? Eu leio rápido, muito rápido. Na primeira que ele me entregou no avião, já tinha lido a metade. E realmente é alguma coisa que mexe com a gente fica pensando. E o que eu acho que o livro mais me ajudou foi de ter uma visão positiva e esperançosa do futuro. Porque todo filme que a gente vê sobre o futuro, as pessoas são frias, distantes, egoístas. Todos os filmes de ficção científica mostram um ser humano degradado, com muita tecnologia, mas degradado. E aqui a gente sabe que pode construir um futuro diferente disso. Um futuro em que as pessoas humanas vão ser desobrigadas de uma série de tarefas rotineiras que elas não precisam fazer para que elas possam ser humanas. Para que elas tenham tempo e condições de ser o que só elas podem ser, o que nenhuma máquina pode ser humano. Né? É isso, já. É isso mesmo. Exatamente isso. Ensinar as habilidades emocionais e praticar é urgente, para que a gente não seja pego de surpresa lá na frente, e a gente não pode nunca demonizar a tecnologia. A gente está mais para homem de ferro, a tecnologia vai nos ajudar a sermos melhores do que para exterminador do futuro, porque a gente acha que tem um caos com a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia vai ajudar a gente em todos os campos, inclusive com a espiritualidade, Haroldo. A tecnologia também vai nos ajudar com isso. Só por quê? Porque a espiritualidade, a gente vai ser desobrigado, como você falou, de atividades que são muito rotineiras, para a gente se ocupar mais das coisas que são relevantes para nós. Que fantástico, Jaime. Foi um prazer ter você aqui no Entrevista Gourmet com a nossa chefe Larissa Franco. Queria te agradecer pela presença. Obrigada aí pelos pratos. Nós vamos degustar agora. Vamos ver como é que estão as habilidades culinárias. Depois eu conto no meu canal se passou, não? Se passou essa habilidade. Vamos comer? Vamos comer. Vamos lá. Bom, Jaime, então agora nós vamos para a parte prática, porque as pessoas precisam praticar aquilo que falam. Então, aqui o azeite para você colocar. Queridos, um beijo para todos. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa. Nós estamos aqui emocionados, Larissa e eu, recebermos o Jaime Ribeiro, e que você possa ter acesso a esse livro e entender o que está acontecendo para a mudança do mundo. O mundo está mudando para melhor, mas é preciso que a gente fique antenado, sabendo o que está acontecendo. E esse livro é uma luz iluminando muitas coisas que estão para acontecer no mundo e que a gente precisa apoiar, ajudar e, por que não, se engajar. Jaime, muito obrigado e bom apetite.
Muito obrigado, Haroldo. A empatia vai mudar o mundo. Vai mudar. E nós somos os protagonistas nessa história. Somos. Deus quiser. Com certeza. Você gostou? A gente passou assim, Larissa? Eu não provei ainda, né? Mas acredito que sim. Vamos lá, vamos Quer um lá. azeite? Já coloquei o azeite aqui, já estou pronto para... Então como? Pode comer mesmo. Minha ovelha. Se quiserem um salzinho também nas folhas, ó. Olha, eu acho que nem precisa, porque eu já vou no... Ficou gostoso ou não? Você prender? Amor, olha, você vai adorar fazer esse prato. É algo que eu não Delícia.